Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Fregona aqui na área. É o nosso primeiro episódio aqui no Fregona Trader Academy. Acordando de manhã, já levei as crianças na escola. Hoje é um dia especial, é aniversário da minha esposa. Mas eu quero falar um pouquinho com você a respeito de um erro muito comum entre os traders. Falta de foco. A maioria das pessoas não sabe o que é foco. Focam nas coisas erradas. E esse canal, a intenção não é apenas mostrar operações, que farei isso daqui a pouco para vocês, mas é mostrar também a forma que você pode ter uma mentalidade diferente para você poder agir de maneira correta, com a emoção certa, de maneira necessária, quando você começar a operar. Olha, foco. E eu quero que você pense bastante sobre isso. Foque nas coisas certas. Deixa eu dizer algo que mudou a minha vida. E eu falo isso literalmente. Mudou completamente a forma como eu vivo todos os dias. Para onde vai o foco, flui a energia. Parece até clichê esse papo, mas isso é real, isso é poderoso. A gente não experimenta a vida em si, a gente experimenta aquilo que a gente decide focar. Deixa isso entrar na sua alma para você entender um pouquinho melhor. Em todo momento da sua vida você pode encontrar algo errado, algo para reclamar, algo para você ter medo, mas você também pode encontrar algo pelo qual ser grato, algo pelo qual lutar, algo pelo qual você pode caminhar em direção. A diferença está onde você escolhe colocar o foco. Não se trata de ser positivamente ingênuo, isso é besteira. Trata-se de ser inteligente, estratégico. Se você está o tempo todo procurando o que está errado, adivinha? Você vai encontrar. Mas se você começar a procurar o que está certo, o que pode ser feito, o que você pode apreciar, o que você pode melhorar, toda a sua experiência de vida muda e essa mudança te dá poder. As pessoas sempre me perguntam: Emerson, como é que eu mudo a minha vida? Começa aqui, comece pelo seu foco. A maioria das pessoas está andando igual zumbis aí na rede social, deixando o ambiente de tal que elas sentem, inclusive diante dos gráficos. Isso é entregar o poder, pessoal. Eu estou aqui para te dizer, assuma o controle do seu foco. Mesmo nos dias mais difíceis diante do gráfico, tem algo para ser apreciado. Nem que seja na hora que você toma um stop. Alguma coisa você aprende, até por ter sobrevivido aquilo. Não é sobre ignorar o stop, ignorar o que você errou, mas é você usar a dor, é transformar isso em impulso. E mais, aprenda a disciplinar suas decepções. Não deixe que os fracassos, que os stops virem sua identidade. Não fica no chão, não alimente o que está errado dentro de você. Toda vez que você mergulha no que está errado, no que está ruim, você está regando um futuro errado. Siga em frente, o stop é apenas mais um aprendizado e faz parte do processo. Treine sua mente para encontrar oportunidades, porque a oportunidade sempre está ali, o gráfico sempre muda. Você não pode esperar que a vida fique fácil para você começar a viver com força, é o oposto, pessoal. Primeiro você foca, você escolhe, você acorda e diz: o que tem de bom hoje? Quais são as análises que eu vou fazer? O que eu posso construir hoje? Quem eu posso impactar hoje? Deixa eu te falar uma coisa séria, se você não direcionar a sua mente, o mundo à sua volta vai. Isso geralmente não leva você para um lugar bom. Todas as manhãs, quando eu levanto pela manhã, eu me pergunto pelo que eu sou grato, o que me empolga hoje, onde é que eu quero colocar minha energia hoje, como é que eu quero dar uma olhada nos gráficos, como é que eu me vejo diante dos gráficos. E eu sei que tudo onde eu ponho minha energia, isso vai crescer. Isso não é magia, pessoal, é maestria. E maestria você começa com foco. Foco não é apenas uma habilidade, foco é disciplina. E toda disciplina pode ser treinada. Você pode estar no meio do caos, está tudo esquisito diante de você, e mesmo assim decidir onde colocar sua atenção. Porque mesmo que você não controle os gráficos, você sempre controlar o que acontece dentro de você. Pensa sobre isso. Quantas vezes você já tomou stops atrás de stops, focando simplesmente naquilo que você não tinha mais como mudar? Quantas vezes você alimentou pensamento que só drenaram sua energia diante da tela? Isso não é foco, pessoal, isso é sabotagem emocional, é sabotagem operacional. Agora imagina o oposto, você olhar o gráfico conscientemente e saber o que você está fazendo. Definiu o stop, definiu o gain, e agora você está esperando porque você estudou antes, observou o gráfico antes. Você analisou e definiu sua visão. Esse é o foco que muda a sua energia, que muda tudo, que constrói uma história diante do mercado financeiro, uma história de trader de verdade. Quando você percebe que a opinião das pessoas não tem mais peso sobre você, que aquilo que está diante do gráfico não define quem você é, você tem que manter a sua mente ativa e conectada com aquilo que importa de verdade. Então como é que você pode começar? Você pode fazer um ritual diário. Acorda de manhã, faz uma meditação, faz uma oração,
foca naquilo que você realmente vai fazer, um ato de coragem pela manhã, um momento a sós com Deus, reflexão, silêncio. Foco, pessoal, é igual músculo. Quanto mais você treina, mais forte ele fica. Deixa eu falar uma coisa, se você dominar o seu foco, você domina o seu estado emocional. E se você domina o seu estado emocional, você se torna imparável, principalmente diante da tela. Porque você para de reagir conforme as emoções, você vai reagir conforme o mercado, conforme a tendência, conforme o gráfico. Isso sim é fazer um trader com propósito. Isso é a diferença entre sobreviver no trader e prosperar. É a diferença entre esperar que alguma coisa mude e ser a mudança. A pergunta para mim nesse primeiro episódio é se você realmente está a fim de focar, parar de ser refém das circunstâncias que estão acontecendo e ser o criador das suas próprias experiências. Porque se você tiver, essa é a primeira regra, foco. E se você aplicar isso com consistência, tudo começa a mudar. Pessoal, não é magia diante da tela, é maestria. E maestria como trader, começa com foco. É isso aí, vamos lá. Olá pessoal, vamos lá fazer nossa análise gráfica. Agora são 6h30 EURUSD. Estamos olhando aqui o gráfico diário, tá bom? E o gráfico diário, o que ele está apresentando pra gente? Que estava vindo um movimento de alta, tá? Tá no movimento de alta, ó. Impulsão, retração, impulsão, retração, impulsão, retração, impulsão, retração. E qual seria a próxima ideia? Impulsão, certo? Ele romper esse topo. Mas tem um detalhe que não pode ser ignorado aqui, pessoal, e aqui muitos traders podem errar. Aqui no gráfico de 1 hora tem um order block bem nesse meio. E ele não pode ser ignorado. Então, quando a gente vê a impulsão e a retração, o que geralmente nós fazemos? Nós pegamos aqui FIBO, marcamos do fundo para o topo, já que está em alta, para analisar onde é os 50%. Pessoal, muitas pessoas viriam aqui nessa pernada e marcariam o início da pernada aqui. O início dessa pernada é aqui. A gente está pegando essa pernada, esse movimento macro, tá bom? Nesse caso aqui, galera, o que acontece? Olha só esse order block. Ele já passou dos 50% olhando FIBO. Na minha análise, o que esse gráfico, o que vai acontecer aqui? Então a minha análise é a seguinte. É claro, pessoal, lembre-se, não é uma recomendação de investimento, não é para você investir, para você fazer. É uma forma didática, uma leitura pedagógica. Então, com base nisso, cada um é responsável por tomar suas próprias decisões e fazer os investimentos que lhe caberem, tá bom? E nesse caso aqui é apenas uma apresentação didática de uma leitura gráfica. Nesse caso aqui, pessoal, qual é a minha leitura, né? É que ele vai vir mitigar esse order block. Então ele vai chegar nesse order block, muito provavelmente ele vai corrigir. Quando ele corrigir, ele vem buscar essa região. Depois que ele fizer isso, aí sim ele vai subir. Então, na minha análise, e é claro que a gente está marcando aqui no gráfico de 1 hora, mas vamos olhar o que está acontecendo, por exemplo, no gráfico. Nós estamos aqui olhando o gráfico diário, tá? Diário. Vamos olhar no gráfico de 1 hora. Olha o gráfico de 1 hora, o que já começou a acontecer, pessoal. Olha isso aqui. Ele já está buscando, ó, ele já fez aqui topos e fundos, e ele está buscando esse fundo aqui e este fundo aqui, que está exatamente dentro da nossa região de order block. Olha que o fundo que nós temos aqui. Lembra que eu falei que ele pode vir mitigar isso? E debaixo de fundos como esses, nós temos o que? Liquidez. Liquidez é que faz o mercado se movimentar, pessoal. É interesse do institucional vir buscar liquidez depois de fazer todo esse contexto. Então, a minha análise é o que pode acontecer. Ele vem em busca, na verdade, desse fundo, mas aqui nós temos um fundo, o outro fundo, e ele vai parar por aqui aproximadamente, não em 100% da pernada, em cerca de 85% da pernada, para depois ele então voltar. Vamos ficar de olho nessa análise, vamos ficar de olho se isso vai acontecer, se está dentro aqui. É lógico, pessoal, são estatísticas e probabilidades, não tem nenhuma determinação nisso. O mercado é soberano e você só precisa mesmo entrar no movimento certo. Neste caso, o que a gente faria, pessoal? Olha só, se na minha análise o movimento é de baixa até aqui, não adianta você começar a querer fazer o quê? Vir lá no gráfico de 1 minuto, 5 minutos, como você quiser, e começar a fazer o quê? Começar a meter compras aqui.
Não adianta você fazer isso, que é uma loucura querer fazer compras. Até porque, olha só o que eu acabei de ver aqui no gráfico de 5 minutos. Olha, eu acabei de ver no gráfico de 5 minutos. Olhei agora, ó, olha esse movimento aqui. O que pode acontecer aqui, pessoal? Pô, ele cair. Se ele cair, o que ele vai criar aqui? Ele vai criar aqui uma região de demanda bem nessa posição. O que acontece? Ele vai fazer o seguinte, nós chamamos isso de POI. Ele vai fazer o quê? Ó, e esse desenho é um desenho de estrutura de baixa. Desenho de estrutura de baixa. Então ele fez o movimento 1, 2, 3, subiu quebrando o topo, vai descer quebrando a mínima. Se ele fizer este movimento aqui, pessoal, ou seja, se daqui de onde ele está, ele cair até aqui e voltar corrigindo, qualquer região do POI que ele vier e tocar, ele provavelmente desce de vez para buscar o fundo. Então aqui o que você faria? Você faria aqui no caso a sua posição. Então a sua posição vendida, você colocaria aqui. Deixa eu aumentar o gráfico para vocês. O que você faria? Ó, um outro order block aqui, ó. Então ele muito provavelmente vai fazer o quê? Ele vai vir até aqui. Ó, porque essa pernada é aqui a macro. Ó. Então ele vai fazer o quê? Provavelmente subir até aqui, nessa região, para depois descer. Se ele descer, pessoal, e subir corrigindo, que é o que geralmente acontece, ele vem buscar novamente essa região. Ao tocar nessa região, o que você vai ter aqui? Você vai ter então uma baita venda. Mas tem um detalhe. Olha o tamanho dessa pernada. Se você conseguir entrar nessa pernada no início dela, vai ser uma maravilha. Se você conseguir, por exemplo, entrar no início dessa pernada. Se você entrar no início dessa pernada, a gente já está falando aqui de 8 para... Vamos colocar aqui um padrão, né? Que é 3 para 1. Ó. Olha onde iria. Não tocaria nenhum desses fundos aqui. Seria extremamente simples, né? Seria segura até esse movimento. Mas tem que prestar atenção, pessoal. Por quê? Porque pode ser que dentro desse contexto, por essa pernada estar tão grande, ele realmente não execute isso, mas se executar, tenha cuidado ao operar aqui, porque ele pode simplesmente descer e reverter. Se ele reverter, nós temos uma mudança de fluxo, e ao mudar o fluxo, então a gente, ao invés de estar em um movimento baixista, a gente começa então a ter um movimento altista, tá? Vocês precisam ficar de olho no movimento, tá, pessoal? Ele fez o desenho aqui inicial, mas ele precisaria descer. Fica de olho, observe que tá fraquinho, pequenininho, os candles já estão pequenos, parece perdendo a força. É claro, já são 7 horas da noite, praticamente já não tem movimento no mercado, né? Mas ele vai perdendo a força. Perdendo a força à direita, é comum, perdendo essa velocidade, essa força à direita, é comum que o mercado simplesmente despenque. Mas a partir daqui, ó, daqui de cima, desse order blockzinho aqui, ele pode vir buscar esse fundo novamente. Vamos ficar de olho? Beleza, pessoal? Deus abençoe vocês. Tamo junto! Hoje, 2 de fevereiro, aniversário da minha esposa, e hoje eu vou ficar com ela, com a família, aproveitado um pouquinho. Qualquer dúvida, escreva aqui, tenho o maior prazer de poder explicar a vocês de que forma eu entendo, como é que eu tenho operado, o que tem dado certo aqui. E é claro, não é só take profit não, tem loss também, muito loss, e a gente vai diminuir, perder pouco quando perde, ganhar muito quando ganha. Tenham paciência no mercado, beleza? Tamo junto, galera, até mais!